O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta, delentro nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos esta terceira semana do tempo da Quaresma, nosso grande retiro anual em preparação para a Páscoa do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus começa a falar sobre a lei do Antigo Testamento, a dúvida que tinha no tempo, e justamente quem seguia Jesus era a dúvida que muitas vezes nós temos ainda hoje, né? Algumas questões que vão se apresentando meio na prática, nós ficamos naquela, né? Mas a lei do Antigo Testamento vale ou não vale? Né? Ainda está em vigor ou não? Ou o que está em vigor ou o que não está em vigor? Né? E no tempo de Jesus também, eles estavam com essa dúvida, mas agora então nós temos que cumprir a lei ou não? Né? Jesus começa a fazer algumas considerações que começa a colocar um pouco em dúvida justamente qual é o valor de cada uma das leis, principalmente quando Jesus faz uma distinção muito clara entre a lei de Deus e os costumes. Não, mas os teus discípulos não lavam as mãos para comer o pão. E aí Jesus fala, vocês anulam a lei por causa de um costume. Começa então a questionar essas tradições, né? Um exemplo muito claro, por exemplo, né? Quando Jesus diz assim, vós ouvistes o que foi dito pelos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não existe lugar nenhum do Antigo Testamento que diga odiai os vossos inimigos. Isso não existe no Antigo Testamento, mas eram modos de dizerem. Então Jesus começa a distinguir os mandamentos daquilo que vai se colocando como a interpretação dos mandamentos. De 10 mandamentos se transformou em 613 preceitos. E aí Jesus começa a falar, então vocês se preocupam com o modo como lavar os copos, como lavar as vasilhas, né, que tem que lavar a mão não sei de que jeito. Então primeiro essa distinção, e aí Jesus então fala, não vim abolir os mandamentos, muito pelo contrário, eu vim dar um pleno cumprimento aos mandamentos. Mas as tradições, elas vão se tornando irrelevantes. Por exemplo, aquilo que confere ao culto. Nós não sacrificamos mais o cordeiro no templo. Então essa prescrição do costume de como sacrificar o cordeiro, nós substituímos pelo verdadeiro sacrifício do verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Então esse questionamento que tinha no tempo de Jesus, nós continuamos até hoje em algumas questões. Né? É muito comum, por exemplo, algumas tradições mais voltadas para os protestantes terem essa valorização sem a interpretação do Antigo Testamento e começar com algumas questões muito pontuais e dizendo, né, mas isso pode, isso não pode, porque está no livro do Deuteronômio, está no livro não sei das quantas, está no livro não sei das quantas. Mas nós já não vivemos sob este regime, nós vivemos sobre o regime dos mandamentos da lei de Deus, e esses mandamentos são 10. São 10 mandamentos, muito claro, muito simples, né? Hoje pela manhã foi dia de atendimento de confissão. E é interessante algumas pessoas dizerem assim, né? Por exemplo, né, quais são os pecados? Padre, são tantos. Não, mas só se resume em 10. Tudo que nós fazemos na vida se resume nos 10 mandamentos, se enquadra em um desses 10 mandamentos, né?
Não existe 500 tipos de pecados. Existem 10. Os 10 mandamentos da lei de Deus, depois os 5 mandamentos da igreja, e aí os pecados capitais, que na verdade é um pouco o resumo de tudo isso. Então é isso que Jesus está falando. Eu não vim abolir os mandamentos, eu vim dar pleno cumprimento, eu vim dar plena consciência daquilo que é o mandamento de Deus. Se eu tenho a consciência clara, livre e de plena vontade contra um dos 10 mandamentos, é um pecado mortal. Não está abolido, muito pelo contrário, está levado à plenitude. Jesus fala, antigamente dizia não matarás, mas eu vos digo que se guardar ódio contra o teu irmão já é um pecado grave. Então Jesus vai dando mais ênfase para aquilo que é o cerne da nossa fé. E depois ainda Jesus vai dizer, ele resume todos esses 10 em 2, né? Que ele diz é o primeiro mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a si mesmo. Mas ainda vigora os 10 para nós entendermos que tudo aquilo que diz respeito a Deus e tudo aquilo que diz respeito ao próximo estão contidos nesses 10. Os 3 primeiros é mais voltado para Deus e os outros mais voltado para o nosso relacionamento com o próximo. Então aqui está a base da nossa fé, que vem desde quando Deus se revelou para o seu povo escolhido e se plenificou em Jesus Cristo. E aí no final Jesus nos diz uma coisa que é importantíssima. Primeiro, a questão da observância, e segundo, a questão do ensino. Observar o mandamento e ensinar o mandamento. Isso para nós é muito importante. Nós às vezes nos esquivamos dessa responsabilidade como cristãos e como católicos, de que o fato de nós vivermos os mandamentos é tão importante também quando nós ensinamos. E é tão grave quando nós não ensinamos ou ensinamos errado, né? Às vezes nós vamos meio que baseados pela nossa cabeça, pelos nossos conceitos. Imagina quantos conselhos ruins nós já demos, né? Quantas vezes nós ajudamos as pessoas a cometer os pecados e nem nos atentamos. Quantas vezes nós já levamos pessoas a cometerem o pecado, né? Aquela sessão de psicólogo da vizinha fofoqueira ou do vizinho fofoqueiro, que tanto faz, né? Que aí a pessoa passa por uma dificuldade, vai lá com o vizinho ou com a vizinha. Ai, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo. Imagina, que deixa de ser boba, faz isso. Aconselha a pessoa, trata mal seu marido, se vinga dele. Está ensinando. Às vezes nós nos atentamos, não, eu nunca fiz mal para ninguém, mas levou um monte de gente a fazer mal para os outros. Deixa de ser boba, menina, deixa de ser bobo, menino. Aí senta a rodinha dos amigos, porque a gente está falando só das mulheres, mas não é não, viu? O homem também é fofoqueiro, viu? Senta a rodinha dos amigos. Você não sabe o que aconteceu. Deixa de ser bobo, rapaz, se vinga. Opa, está ensinando? Porém, quem não praticar e ensinar errado, será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem praticar os mandamentos e ensinar o certo, será considerado grande no reino dos céus. Como nós, infelizmente, perdemos a ideia do quão valioso é o ensino das coisas corretas. Hoje o pai não pode mais ensinar o filho, o professor não pode ensinar o aluno, o padre não pode ensinar o fiel, o bispo não pode ensinar o padre. Não é só o padre que sofre, o bispo também sofre, porque os padres também são orgulhosos e muitas vezes teimosos. E nós perdemos essa capacidade de olhar e falar, quando a pessoa está me ensinando, ela está tendo um ato de caridade para comigo. Mas se o pai fala que o filho está errado, o pai sai errado. Se o professor fala que o aluno está errado, o professor sai como errado. Eu vi recentemente, nem é tão recentemente assim, mas já com essa mentalidade doida que nós estamos vendo em alguns lugares, que teve um aluno, era no interior de São Paulo, nem era por aqui. Um aluno rabiscou a carteira, e o professor pegou uma bucha, um sabão e falou para o aluno, você vai limpar a carteira. O aluno limpou a carteira. No dia seguinte o professor estava sendo processado
por ter feito o aluno limpar a carteira. O professor foi processado porque fez o aluno limpar a carteira que ele tinha rabiscado. É assim. É assim agora. Olha o absurdo. Nós não podemos mais ensinar. E ai do padre se falar que alguma coisa está errada. E ai do pai se falar que alguma coisa está errada. E assim por diante. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa abertura em nós. Em nós. Porque muitas vezes nós temos a resistência de aprendermos. Nós temos a resistência quando alguém diz que não é assim, né? Porque todo mundo diz e nós vamos sendo bombardeados com uma série de lavagem cerebral dizendo que você está sempre certo, tudo que você faz é bom, tudo que você faz é certo, só sua opinião importa, você é o centro de todas as coisas, não se importe com nada que ninguém diga, você sabe tudo, você pode tudo. Então eu vou achando que eu sei tudo, que a minha opinião é o centro de todas as coisas, independente do que todas as outras pessoas pensem, o mais importante é somente a minha opinião. E aí se alguém diz que eu estou errado, eu me revolto. E nós chegamos ao cúmulo de não permitir nem que Deus diga que eu estou errado. Eu corrijo Deus. Eu corrijo Deus. Porque eu pedi e Deus não me deu, então Ele está errado. Imagina se eu vou estar errado em pedir alguma coisa para Deus, e aquilo não é para minha salvação, Deus não me dá, mas eu digo que Deus está errado. Eu estou chateado com Deus porque eu pedi e Deus não me deu. Nós precisamos ter essa abertura para nós sermos corrigidos. E aí sim esse processo vai se perpetuando, onde também o próximo pode ser corrigido, onde na caridade, entendam bem queridos, corrigir é muito diferente de repreender ou julgar. É muito diferente, né? Porque hoje as pessoas confundem. Se você corrige, não, você está me julgando. Não tem ninguém julgando. Não tem ninguém julgando. Mas roubar é errado. Vou dar um exemplo assim bem nítido, né? Roubar é errado. Não, você está julgando o ladrão. Não, eu estou dizendo que roubar é errado e quem rouba é ladrão. É constatação de fatos. Puro e simples. A nossa fé, ela tem uma forma. A nossa igreja, ela tem um conceito e tem uma tradição e tem um ensinamento. Ela não é segundo a minha cabeça. Eu como padre, eu não digo o que eu acho, eu não digo o que eu penso, do jeito que eu acho ou do jeito que eu penso. Eu não celebro a missa do jeito que eu acho que é mais bonito, que é mais interessante. Porque a igreja tem um jeito de celebrar a missa. E não sou eu que vou dizer, não, mas será mesmo que tem que rezar prefácio? Eu acho que ficava melhor se a gente não rezasse o prefácio. Vai direto. Mas tem mesmo que fazer salmo? Não, reza a primeira e a última estrofe do salmo, porque eu não tenho paciência com salmo. Mas quem é você para dizer que é a palavra de Deus? Não, mas domingo tem que ter 2 leituras. Faz uma só, já está bom. Não é a minha opinião que forma a igreja. É a igreja que tem que formar a minha opinião. É a igreja que tem que formar a minha intimidade com Deus. É a igreja que vai dizer o modo como eu me relaciono com Deus. Não sou eu que vou dizer para a igreja o que eu acho, o que eu penso. E tem coisas, nós temos que ser muito claros, muito objetivos. Uma pessoa pergunta para mim, por exemplo, faz 5 anos que eu não me confesso, mas eu comungo em toda a missa que eu vou. Isso se chama sacrilégio e profanação. Comungar em pecado mortal é um sacrilégio e uma profanação. Não, mas na minha consciência eu senti no coração que era para ir comungar. Eu disse, quem disse isso no seu coração, meu filho, foi o Satanás. O único que mandaria, o único que inspiraria você a comungar em pecado mortal é Satanás. O Espírito Santo nunca faria isso. O Espírito Santo nunca vai levar uma pessoa à comunhão sem a confissão. Se fosse o Espírito Santo, te levaria primeiro ao confessionário. Não, mas eu acho. Pode achar o tanto que for, mas é sacrilégio. Mas eu não me sinto profanando o Santíssimo Sacramento. Não importa o que você sente. O que importa é o que é de fato objetivo. Aí eu perguntei para essa pessoa, se eu roubar o seu celular, mas eu não me sentir errado por ter roubado o seu celular, então eu posso fazer? Não. Então, tá vendo? Como não é sentimento?
Não é porque eu sinto que está errado que está errado. É porque objetivamente isso é assim. Que geração difícil nós estamos. Que tempos difíceis nós estamos. Onde a verdade ela se torna condicionada a mim. Deus me livre a verdade ser condicionada a mim, Padre Carlos. Deus me livre. Eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero esse peso. Eu não suporto esse peso. Não é para mim. Eu faço adesão à verdade. Eu escutei um padre esses dias dar um testemunho tão bonito. Aliás, eu já admiro esse padre grandiosamente. E ele disse: eu pensava uma coisa. E depois de um tempo eu descobri que estava errado. Eu mudei imediatamente de opinião. Esse é o respeito. Esse é o respeito. Se eu, Padre Carlos, amanhã descobrir que alguma coisa que eu tenha falado não está em concordância com a igreja, eu mudo imediatamente. Eu mudo de opinião na hora. Não, mas me convença, vamos ver se é isso. Não, se não for isso que a igreja diz, eu mudo na hora de opinião. Porque a verdade não está condicionada ao que eu acho. E é claro, se falei, muito provavelmente por ignorância, porque não sabia. Mas a partir do momento em que eu sei, eu mudo na hora de opinião. Na hora. A verdade está acima de nós. E é ela quem nos salva. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sou eu que me liberto. É quando eu faço adesão a ela, que é Jesus, que nós vamos ter a verdadeira e a plena liberdade. Por isso, meus irmãos e irmãs, os mandamentos de Deus não são um conjunto de regras, simplesmente. Um conjunto de proibições, simplesmente. Os mandamentos de Deus é o amor de Deus manifestado por nós. É o amor de Deus na prática, colocado diante de nós para dizer: faça isso e viva. Faça isso e viva. Aí nós ficamos assim: não, mas me convença que eu tenho que seguir esses mandamentos. Né? Me convença com argumentos de que eu tenho que seguir esses mandamentos. Eu digo para essa pessoa: o dia que a água tiver que convencer o peixe que ele deve ficar nela para que tenha vida, Deus tem que nos convencer do que nós temos que fazer. A água não tem que convencer o peixe. O peixe, se sair da água, morre. Nós, se sairmos de Deus, também não temos vida. E os mandamentos são esse modo como nós permanecemos em Deus, para que tenhamos vida e a tenhamos como Jesus quer, em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.